Quantos estão mais felizes ainda daquilo que Deus está fazendo em nosso meio? Aquilo que realmente a gente está vivendo. Quem estava aqui na Chapel, quem estava aqui vivendo aquilo que Deus está derramando, aquilo que Deus está fazendo na sua vida, na nossa vida, como igreja, como comunidade. E, sabe, eu andei refletindo nesses últimos dias agora que passou, que, cara, uau, como é bom o que Deus está fazendo, glória a Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa, quem aqui gosta de luta? Levanta a mão. Não luta esporte, gente, luta mesmo assim da vida, dificuldade, barreira, não UFC. Quem é que gosta de um ataque do inimigo? Misericórdia, né? Misericórdia. Então é bem isso assim, sabe? Tipo, a gente é grato por tudo aquilo que Deus está fazendo, mas será que também a gente é grato por passar essas lutas, por passar essas provações? Porque vocês concordam que se a luta é grande, a vitória pode ser maior ainda, amém? Ela também é grande, ela também é da mesma proporção daquilo que vem de contra a sua vida, o contrário da sua vida. E cara, por isso que eu trouxe essa reflexão para nós. Hoje a gente vai falar bastante, vai ter bastante Bíblia aqui, então se prepara aí com as suas anotações, com a sua Bíblia aí. Não sei se você trouxe Bíblia de papel, se você também não trouxe Bíblia, acompanha no telão, mas deixa eu te falar uma coisa, como eu disse, cara, tem sido uma bênção, mas eu também não vou negar que tem sido muita luta e muita batalha espiritual. Essa é a grande verdade. Se você já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, se você faz parte dessa igreja, você já está dentro dela. Sinto lhe informar, mas você já está dentro dessa luta, você já está dentro dessa batalha, e às vezes a gente só fala, né, de avivamento, daquilo que Deus vai fazer, e às vezes a gente, de adoração, de quão Deus é bom e quão grande Ele é, e é verdade, mas a gente também esquece que há uma batalha espiritual agora, nesse momento, atuando na minha, na sua e na nossa vida, contrário aos planos de Deus que o inimigo tenta tirar você dele. Então, e aí você vai para analisar a história de Israel e você para e vê ali, Deus tira ali de uma opressão, já de uma escravidão, o povo de Israel, ali do Egito, e eles começam a caminhar no deserto, e ali no deserto tem vários conflitos, e eles são moldados, e Deus começa a arrancar deles a escravidão, a mentalidade de escravidão, e aí depois, quando eles chegam na terra prometida, Deus ele fala assim, tá bom, agora vocês vão chegar, vocês vão tomar posse, mas vocês vão tomar posse pouco a pouco. Vocês vão tomar posse porque há um povo lá, há povos ali naquela terra que habitam lá, e eu sou o Senhor, eu te dei essa terra. E aí você vê os israelitas diversas vezes questionando Deus, falando assim, Deus, o povo é muito grande, eles são muito numerosos, eles são guerreiros, e aquilo dentro deles, eles começavam a se acovardar e se vitimizar, mas poucos chegavam, falavam para Deus, assim, cara, não, olha, vamos olhar aqui na perspectiva de Deus, Deus está do nosso lado. E eu não sei quem estava aqui, o último domingo que eu preguei, eu falei, você mais Deus é a maioria, quem lembra disso? Amém? Então, e a gente também, um dos personagens também que estava falando muito comigo nessa temporada de vida é Davi. Davi é um cara de guerra, ele é um cara da batalha, ele é aquele cara que, ele, ao mesmo tempo que ele sabia adorar, ele ia de batalha, e quando a batalha acabava, ele limpava a espada dele, e depois ia para a próxima batalha, e ele nem podia conquistar, ele nem podia construir o templo de Deus, porque a mão dele estava cheia de sangue. E é isso que eu comecei a analisar, eu falei assim, cara, sabe, a gente precisa ser como esse homem, a gente precisa saber adorar, a gente precisa saber a se prostrar, a realmente declarar palavras de vida ali, e estar no templo, e estar lá fora, mas ao mesmo tempo a gente também precisa saber batalhar. A gente também precisa saber batalhar. E hoje eu acredito muito que nós vamos falar sobre guerra espiritual, batalha espiritual, e o tema de hoje ele vai ser crescendo nas guerras. Porque
conforme as suas guerras que você vai lutando, você vai crescendo, você vai expandindo. E há sim, eu quero trazer aqui uma realidade para nós, que há sim uma batalha espiritual contra a sua vida, nesse momento. Misericórdia. Mas eu queria ler aqui para vocês o primeiro versículo aqui rapidinho, em Mateus 11:12, fala que desde os dias de João Batista até agora, fala agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Então deixa eu te falar uma coisa, se você quiser viver o reino dos céus aqui na terra, ele precisa ser tomado à força, com esforço. Há um esforço a ser feito, há um preço a ser pago. Amém? Então, abre também agora, vamos direto então para um dos textos também, que eu quero trazer aqui, basicamente, eu vou trazer diversos versículos, como eu falei, mas abre a sua Bíblia em 2 Coríntios 11. 2 Coríntios 11, a gente vai para o versículo 2 e versículo 3. É um versículo onde Paulo, ele está instruindo essa igreja de Corinto, que essa igreja de Corinto, ela se movia bastante nos dons. Essa igreja, ela se movia, ela estava vivendo algo incrível, mas olha o conselho de Paulo aqui para essa igreja. Ele fala assim: o zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. Ele está falando aqui, cara, olha, eu quero que vocês sejam, quando a gente tiver um encontro com Jesus, quero que vocês sejam essa virgem pura, quero que vocês estejam puros de coração. O que receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. E deixa eu te falar uma coisa, é esse um dos pontos principais que o inimigo ele quer fazer com que a igreja se engane. É esse engano lá da serpente, lá no Éden, com Eva, ela tem essa astúcia, que é onde ele fala, a mente de vocês seja corrompida. Corrompida com o quê, Vitor? Por quê? Corrompida com a visão, corrompida com o ensino, corrompido com as doutrinas, corrompido com tudo aquilo que Jesus trouxe para nós aplicarmos aqui na terra. Esse é um dos pontos chaves. Ele continua lá no versículo 4, falando assim: pois se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o suportam facilmente. Como eu disse, a igreja de Corinto ela estava fluindo nos dons, ela realmente estava crescendo. Corinto era uma cidade portuária, onde existiam muitos negócios ali, e os cristãos estavam realmente se desenvolvendo, crescendo em espírito, mas Paulo falou, não, olha só, mas eu tenho um receio, porque está começando a surgir um monte de doutrina e um monte de fofocas e falas, falando que Cristo, esse ensino que nós estamos dando a você, nós apóstolos estamos aplicando a você, não é verdade. E não sei se você sabe, naquela época eles não tinham Bíblia, eles só tinham o Antigo Testamento, então eles viviam só com as cartas, e com as histórias, com os testemunhos, e aquela fé daquela igreja começava a esmorecer. E aí que eu falo assim, o objetivo central de Satanás sempre foi corromper a nossa mente, sempre foi corromper o fluir de Deus e o ensinamento de Deus no nosso meio. Então, o que ele está falando assim, cara, não seja ingênuo como Eva foi ingênua lá no jardim. Então, o que isso nos traz aqui? O que Paulo está falando assim, cara, vocês precisam começar a discernir. Como não tinha Bíblia, como não tinha papel ali para eles realmente bater ali e falar, não, isso é verdade e tal. Cara,
eles precisavam do discernimento do Espírito. E essa é uma das chaves fundamentais para você lutar essa guerra, para você lutar essa batalha, que é o discernimento de Espírito. Hoje no mundo espiritual, basicamente, existem 3 espíritos. Quais são os 3 espíritos? O espírito do homem, da humanidade, o espírito de Deus e o espírito do diabo. Então, o que ele está falando assim, cara, vocês precisam ter essa fé sincera para vocês não serem enganados. Vocês precisam ouvir. Quando vocês ouvirem isso, vocês precisam discernir. Pô, será que isso aqui vem do espírito de homem? Pô, será que isso aqui precisa vir do espírito de Deus? Será que vem do Espírito Santo? Ou será que isso aqui vem de Satanás? Isso é uma das principais armas, e até mesmo, eu posso considerar até mesmo um dom de você ter um discernimento. Mas nós precisamos buscar esse discernimento. Porque, como eu disse, cara, é tanta coisa ao nosso redor, é tanta fala, é tanto vídeo do YouTube, é tanto não sei o quê, é tanta doutrina, fala isso e fala aquilo, que nós não temos discernimento nenhum. Então, o primeiro ponto que eu quero falar aqui é que também o que o inimigo ele quer que você acredite é que não existe nenhuma guerra. É que tudo já foi pago, já está consumado, e realmente Jesus pagou lá o preço na cruz, e não existe guerra nenhuma, e você está salvo, e é isso mesmo, e agora você pode fazer o que você quiser, e não existe guerra. Não, cara, isso aí que eles estão falando aí, não existe guerra nenhuma. O diabo quer que você acredite que não é verdade. E a grande verdade é que as palavras que nós lançamos aqui, e é por isso que nós pregamos, e é por isso que você escuta, e é por isso que você testemunha, que são palavras. Eu estou lançando aqui palavras agora sobre essa guerra, sobre essa batalha, falando assim, olha, estou alertando vocês, e pode ter certeza que eu posso sofrer retaliação disso, mas eu quero dizer que eu estou alertando a igreja, falando assim, olha, cara, essas palavras que lançam sobre você o dia todo, são palavras que têm poder. Quer ver? Olha só, Deus, Ele não formou o mundo, não está escrito lá em Gênesis que Deus formou o mundo com as mãos dele. Está escrito que Deus formou o mundo através da palavra, através do sopro. E haja luz. E Ele declarou. E é por isso que na Bíblia também está escrito que a oração do justo, ela é eficaz. Porque nós estamos declarando ao quê? Palavras. Declarando para o mundo espiritual que, na verdade, a gente também não tem, às vezes a gente, por não ver, né, por não tocar, por não conseguir ter esse discernimento, a gente não tem, a gente pensa que o mundo espiritual é lá no céu e é isso. Não. O mundo espiritual, ele é mais real do que você imagina. Antes mesmo da gente gerar algo, da gente fazer alguma coisa, já foi gerado lá no mundo espiritual, cara. Já parou para pensar nisso? Foi Deus que criou o mundo. Tudo tem a ver com o que você fala e tudo tem a ver com aquilo que falam sobre você. Por isso que também a Bíblia, agora que lembrou aqui, por isso que também a Bíblia, ela também fala para você não andar na roda do quê? Dos escarnecedores. Por quê, gente? Porque ali eles estão ali, ó, culminando, corrupção. Eles estão ali, ó, e você não estão te levando para lugar nenhum. Então é tudo a ver com o que você fala. Em 2 Coríntios 4, abre a sua Bíblia, 2 Coríntios 4, versículo 4, fala assim: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quem aqui é crente? Levanta a mão. Quem é crente? Agora, para pensar que os seus olhos eles foram abertos. Os seus olhos eles realmente se abriram, eles foram, se você conseguiu enxergar ali a luz de Cristo, e a imagem de Deus. Cara, mas muitas vezes, como eu falei das rodas dos escarnecedores, às vezes a gente vai para uma roda, às vezes a gente vai estar lá com os amigos, e de verdade, às vezes a gente quer ser aquele crente chato. Às vezes a gente
quer ser aquele crente, sabe, que fala assim, não sei o quê, não sei o quê. Cara, você tem que fazer assim, para com isso, calma. Os olhos deles ainda não foram abertos, é isso que está falando na palavra. Não cobre vida ainda de quem está morto. Não lute qualquer batalha. É isso que eu quero falar também aqui hoje. Não lute qualquer batalha, sabe? Não sai apontando espada para tudo quanto é lado, declarando palavra de tudo quanto é lado. Até Jesus mesmo falou, não jogue pérolas aos porcos, porque ainda não foi aberto, ainda não foi declarado. E às vezes nós crentes, nós também não temos o discernimento, e você fica falando os seus sonhos para tudo quanto é gente. Você começa a falar assim, porque você tem aquele anseio, e você fala assim, cara, nossa, eu preciso falar isso, cara. Pô, vem cá fulano, o que você acha? Cuidado com essa pergunta, o que você acha? Que aí no mundo está cheio de achismo, irmão. Que aí no mundo está cheio de opiniões. Essa pergunta tem que ser diretamente para o seu pai, para Deus. Essa pergunta ela tem que ser diretamente para o mais íntimo, para o mais crente dos seus amigos, no máximo ali. Cara, me dá uma opinião. Cara, eu estou vivendo isso com Deus, o que eu posso fazer nessa situação? Cuidado. É porque existe uma guerra. E hoje você está sabendo que existe uma guerra. E essa guerra ela é travada aonde a gente não vê, mas aonde a gente declara. Essa guerra tem a ver com declarações sobre a sua vida e sobre a vida de muitas pessoas. Amém? 2 Coríntios, continua no capítulo 4, mais abaixo, no 14, ele vai falar, os mortos também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Satanás quer que você pense que ele é um anjo de luz. Ele vem com enganação. Ele é o mestre de enganação, de enganar, da mentira. Ele faz você pensar que a guerra não é guerra, ou fazer coisas naturais para mudar algo espiritual. Deixa eu explicar isso aqui. Às vezes a gente vai tentar lutar com a nossa mão natural, coisas que são somente batalha espiritual. Você não vai conseguir mudar algo espiritual, sabe, somente aplicando coisas do seu braço ali, coisas ação. Não. Talvez seja no joelho, no pé da tua cama, que você vai começar a declarar. Porque, e principalmente quando você está se sentindo algo. Sabe quando você está sentindo algo? Acho que todo mundo já passou por isso. Cara, não estou sentindo paz com isso. Cara, eu estou sentindo ansiedade. Cara, eu preciso tomar uma decisão e aquilo... Cara, começa a buscar em espírito, começa a declarar aonde não há, que haja. Começa a fazer e discernir essa fonte. Porque você nunca viu, deixa eu te falar, você nunca viu alguém expulsar demônio no tapa. Você só vê expulsar demônios declarando, falando. E em nome de Jesus eu declaro. E em nome de Jesus isso vai acontecer. E a mesma coisa quando acontece algo, você também nunca vê, por exemplo, algo que o médico vai lá e receita, você nunca vê aquele remédio fazer efeito num psicólogo, cara. Tem doença que você não cura com psicólogo, tem doença que você tem que ir no médico. É a mesma coisa. Então hoje, você tem uma escolha. Essa é a grande verdade. Ou eu sobrevivo a essa guerra, ou eu vou ser vítima. Eu vou escolher ser vítima. Porque para cumprir, deixa eu te falar isso aqui é importante. Para cumprir o seu chamado, você vai ter que guerrear. Se não, está tudo bem, está tudo certo. Se você quiser entender o seu chamado, cara, ou se você também não quiser entender, está tudo certo, já fui salvo, já entreguei minha vida para Jesus, senta aí no banco e está tudo certo. Você vai sobreviver e você vai, ou você sempre vai ser vítima dos ataques que o inimigo lança sobre a sua vida. E a gente precisa começar a entender que se eu quero cumprir algo, o meu chamado aqui na terra, o meu propósito em Deus, eu vou precisar ir para a guerra.
eu vou precisar arregaçar minhas mangas e ir para a guerra. Sabe, eu vou contar aqui uma história rapidinho, mas quando eu decidi vir para a Lagoinha, eu fazia parte de uma igreja que era uma bênção, e eu estava sendo abençoado lá. Na verdade, eu estava muito confortável. Eu estava muito, tá tudo certo, a gente está aqui, estamos adorando, é culto domingo, e eu sirvo, sou um bom servo, sou crente, mas quando começou, e eu sempre gerei no Espírito, sempre o irmão da Karina, quem conhece a Karina sabe, o irmão dela estava aqui, e a gente se conheceu, a gente se conectou, a gente falou assim, cara, nossa, pô, mano, vamos fazer um louvor lá em Bondi. Há 5 anos atrás, irmão, nós estávamos lá com um violãozinho lá, declarando assim, cara, jovens para Jesus, declarando assim, Deus, nós sabemos que Sydney há uma colheita muito grande aqui, Deus, por isso, Senhor, e às vezes a gente chamava, fazia um eventinho ali, declarava, falava ali no grupo do Facebook, conhecia umas outras igrejas, ia ali uns 5, 6 gatos pingados, mas aqueles gatos pingados estavam cheios de fé, e declarando, falando assim, Deus, nós cremos nessa colheita, Deus, nós cremos, e às vezes passava uma pessoa ou outra, a gente orava, glória a Deus, mas, sabe, a batalha estava começando a ser travada, e eu só fui entender, hoje, isso, com o momento de vida que eu estou vivendo, com o GC em Bondi, com pessoas se convertendo, com projetos que a gente quer fazer, evangelismos que a gente deseja fazer, com jovens aqui, sedentos por Deus, e eu falei assim, cara, mano, que loucura, nós estávamos falando isso lá atrás, há 5 anos atrás, cara, e eu falo com ele fala assim, nossa, meu irmão, como é bom, cara, Deus é bom demais, e ele se alegra, eu falo assim, cara, a gente está vivendo isso, cara, é muito bom, a sua oração foi eficaz, a tua oração, meu irmão, não foi em vão, e é por isso que eu estou falando, é guerra, é batalha, e qual que é o terreno dessa batalha? Beleza? A gente já falou algumas armas, que são as palavras, né? Que aonde realmente acontece, e acontece em nós, no nosso indivíduo, mas como eu posso guerrear e aonde que são essas batalhas? Abre a sua Bíblia agora em Gálatas 5, versículo 16. A gente sabe que essa batalha ela é muito dura, porque nós temos uma carne que é corruptível, né? Desde lá do jardim, nós temos esse pecado natural em nós, que vem de Adão, e como eu posso guerrear? Como é que eu posso parar de realmente pecar? Gálatas 5 fala assim, né? Por isso digo, vivam pelo Espírito. E de modo nenhum satisfarão os desejos do quê? Da carne. Vamos ler junto? Pode ser? Vamos declarar isso. Em 1, 2, 3 e... Por isso digo, vivam pelo Espírito. E de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. De modo nenhum. Basicamente, a composição do pecado, anota aí se você estiver anotando, a composição do pecado é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Essa é basicamente a composição do pecado. Cara, concupiscência é um desejo desvairado, sabe? Aquele desejo que você não consegue controlar. Isso é a concupiscência. Como é que eu posso realmente, sabe aquele pecado que você luta todos os dias praticamente? Sabe aquela coisa que você, cara, luta e parece que não sai, e parece que é uma guerra infindável, e eu não consigo batalhar com isso? Cara, só tem uma forma de vencer isso, que é andando pelo Espírito, que é andando em Espírito, no Espírito. E para isso você precisa conhecer o Espírito também, que aí é aonde a gente está. Você está conhecendo Ele agora. O Espírito Santo está aqui agora, ministrando e falando ao seu coração. Então, em Gálatas 5,17, também vai falar, né? E aí que a gente para e pensa, né? Naquele versículo famoso, né? Pois a
A carne deseja o que é contrário ao meu espírito. O espírito, o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Está aí uma das batalhas. Nosso corpo, nós somos formados por corpo, alma e espírito. E essa batalha, essa guerra, nós travamos no espírito. É espírito contra a nossa carne. É espírito contra as nossas vontades, as vontades da alma. Quantos aqui, cara, fala a verdade, quantos aqui já passaram por esse momento onde você tá ali, cara, de boa no seu dia, tá fazendo as coisas que certinha, já fez devocional, só que aí do nada, mas do nada, vem uma voz na sua mente que é contrário, ou vem uma vontade dentro de você que é contrária ao que o Espírito Santo quer. Nossa! E aí você fala assim, cara, da onde veio isso, cara? Nossa! Aonde essa guerra é travada? Dentro de você, dentro de nós, da nossa mente. Quantos aqui já ouviram a voz do pecado dentro de você? É normal, todo dia, vem, e ele lança pensamentos, ele lança ideias para o quê? Tentar te enganar, para tentar te corromper, e te afastar dessa doutrina. E aí, as armas com que nós lutamos não são humanas. É isso que nós precisamos entender. Por isso que eu falei, você não tira demônio no tapa, você tira com declaração. E diversas vezes você está ali, de repente, passa um homem bonito, aquele homenzão, aqueles australiano, forte. E aí você fala assim, oh meu Deus, oh misericórdia. Né? Ó, aqui, ó, as meninas aqui, ó. Ou passa uma mulher, né? Aí você, a primeira olhar involuntária, aí você fala assim, mas a segunda por escolha, e aquela escolha você faz assim, você fica lutando contra aquilo, porque é o desejo da concupiscência da nossa carne. Esse é o desejo, e é por isso que quando vem essas vontades, a primeira arma que você tem que usar é você declarar. Não, declara em nome de Jesus, Deus, é declarar alguma palavra, é declarar algum versículo, é declarar algo que seja vida e fugir. Não é pela violência, mas sim pela espiritualidade, pelo andar do Espírito Santo, é pelo andar em santidade, é pelo andar, sabe, em comunhão com Deus. Você não está somente com o Espírito Santo aqui dentro, gente. Aqui somente é um galpão, uma warehouse que a gente decidiu ensinar a palavra. A gente decidiu congregar. Mas o Espírito Santo, ele está com você o tempo todo, aqui dentro da sua mente. E é verdade. Sabe aqueles desenhos que sempre teve um anjinho e o diabinho aqui? É isso. E é verdade. Existe. O diabinho, o Espírito Santinho aqui, Espírito Santo, não existe Espírito Santinho. Não é uma heresia, vou corrigir a heresia. Mas não é. Olha, 2 Coríntios 10, 4 fala: as armas com que lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Declara isso na sua vida: para destruir fortalezas. Sublinha fortalezas aí na sua Bíblia, porque é isso que significa, é isso que o inimigo ele começa a construir dentro de sua mente. Os pensamentos e as palavras que ele lança na sua mente, vai como se fosse ele colocando tijolos e construindo uma fortaleza ou um bloqueio contra alguém, contra alguma coisa ou contra você mesmo, às vezes. Por isso que diversas vezes você fala assim, cara, parece que eu tenho um bloqueio em falar com fulano. Parece que eu tenho um bloqueio em... Cara, sabe, e você sabe disso. Poxa, o inimigo, ele realmente quer que nós, cara, se possível, esteja totalmente bloqueado em tudo que a gente faz.
esteja lá, no fundo do poço, numa cama, deitado em depressão. E se você conhece uma pessoa que está passando por isso nesse momento, é porque o inimigo lançou um monte de bloqueio, um monte de palavra sobre a vida daquela pessoa, e aquela pessoa, ela o quê? Empoderou aquelas verdades. Ela achou que aquilo lá era uma verdade, e ela começou a si própria se afundar. E é por isso que a gente precisa destravar. Por isso que é uma batalha, por isso que é guerra. E é guerra espiritual. É guerra de declarações. Olha só, 2 Coríntios 10, versículo 5. Eu falei que ia ter bastante Bíblia, mas vamos lá. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativos todo pensamento para torná-lo obedientes a Cristo. Aqui versículo poderoso. Essa é a verdade. Porque o que ele está falando aqui, cara, nós precisamos destruir esses argumentos. Essa pretensão que se levanta, é uma pretensão realmente, sabe? De falar assim, cara, não, nada a ver isso que você está fazendo. Cara, ele pretende tirar e cancelar tudo aquilo do conhecimento de Deus. Do conhecimento aqui, do conhecimento de Deus. E aí a gente precisa o quê? Levar cativo. E é por isso que você fala, em nome de Jesus. Eu repreendo isso em nome de Jesus. Eu não aceito, cancelo isso no poderoso nome de Jesus. E para de usar essa declaração para qualquer coisa. Porque essa declaração é muito forte sobre as nossas vidas. Essa declaração ela precisa ser usada como uma arma para momentos onde realmente você sentiu que aquela palavra que lançaram sobre a sua vida não é verdade. E aí a gente começa a realmente batalhar. E esses campos de batalhas, o primeiro campo de batalha, se você também estiver anotando, é o indivíduo. O inimigo ele quer atacar o indivíduo. São os raciocínios que não conseguem terminar com esses bloqueios, pois o seu campo de batalha realmente está aqui dentro da tua mente, e o inimigo, ele, com essas verdades, com esses bloqueios, ele começa a construir essas fortalezas, e falar assim, cara, não, eu não consigo, cara, quer saber? E a gente vê muito esse bloqueio aqui na Austrália, porque a gente começa o inimigo começa a lançar sobre a sua vida, falando assim, cara, você não consegue passar naquela entrevista, cara, você não vai conseguir arrumar outro trabalho, é isso mesmo que você veio fazer aqui, e você não vai sair disso. E aí você começa o quê? A empoderar aquela verdade na tua vida, e começa a criar esses bloqueios, começa a criar aquelas fortalezas. E o inimigo começa a falar assim, você não vai conseguir o visto. E você, sabe, aquele pensamento, cara, o que vai ser do meu visto? Cara, o que vai ser do meu futuro aqui? E tem muitos, o que vai ser? E o que vai ser? O que a gente vai fazer? E, cara, a gente começa o quê? Meu Deus. Cara, e agora? Não. Vai ser o que Deus acha melhor para mim, em nome de Jesus. Não. Vai ser aquilo que o meu Deus me trouxe aqui para fazer, em nome de Jesus. Eu não aceito essas declarações, esses pensamentos que vêm na minha mente. E talvez você já se encontrou nessa situação, onde você até mesmo já achou que havia vencido esses pensamentos ou esses pecados, e cara, do nada entra uma enxurrada desses pensamentos, e aí começa a te lembrar daquela época, e você começa a resgatar aquelas práticas, e aí você fala assim, não, nossa, cara, eu não venci, nossa, cara, aí você vem assim para o líder, para o pastor, e você confessa, você fala assim, cara, não, agora já era, nossa, agora eu não consigo nem mais orar, eu não consigo mais fazer meu devocional, e é isso aí que o inimigo, ele mais quer. E o que a gente tem que entender é que talvez você já venceu, mas você sofreu um ataque, você sofreu uma opressão, uma enxurrada de pensamentos sobre a sua vida, e talvez você tropeçou, mas talvez não, talvez você só sofreu esses ataques e falou assim, cara, eu não venci, ai meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Eu não sou digno de estar orando mais, eu não sou digno de estar ajoelhado mais, de buscar mais ao Senhor, eu não sou digno de falar mais de Deus para as pessoas, ou de usar os meus dons, e é exatamente isso que o inimigo falou assim, yes, é isso que eu queria.
isso que ele começa a lançar. Esses são os ataques que não veio da sujeira, mas veio da onde? De fora. Talvez você esteja limpo, mas como eu disse, a nossa guerra, a nossa carne milita contra o Espírito, e quando ele limita contra o Espírito, ele começa a lançar um monte de palavra, a falar assim, um monte de verdade para a sua vida, e você tem que começar a gerar no mundo espiritual, falar assim, cara, não é verdade esse pensamento, cara, esse pensamento de pornografia não é verdade, esse pensamento que eu sou um medíocre não é verdade, em nome de Jesus, porque eu já fui comprado com o sangue do Cordeiro, e eu tenho um pai, eu não sou mais órfão, e aí você começa a se achar indigno da presença de Deus, e aí você para de fazer os seus devocionais, e você para até mesmo de congregar com as pessoas. Você não quer mais congregar, você nem quer mesmo sentar aqui na igreja, você não consegue nem lá adorar, levantar sua mão, e esses ataques, meu amigo, não veio de dentro, eles não estão mais, você já talvez nasceu de novo, venceu o pecado, você passou por essa luta, ou você está vencendo essa luta, mas não cesse, sabe? Pega e começa a lançar fora. O diabo é mestre em lançar esses pensamentos contrários, mestre. E se a gente não discernir de onde veio, como eu falei, talvez veio do espírito do homem, cara. Talvez veio das nossas vontades, sabe? Talvez veio, sabe, dos nossos próprios desejos, mas às vezes veio do desejo do diabo, que quer te afastar da vontade de Deus. E às vezes a gente não sabe. Aí vem a culpa, aí você se sente culpado, aí a gente se sente com vergonha, e aí a gente se afasta, e aí a gente fala assim, nossa, agora... E aí ele fala assim, cara... E essas pessoas com culpa se tornam mais vulneráveis, e na verdade são esses ataques, e de verdade, gente, isso daí pode até acabar com a igreja. Essa é a grande realidade. Porque aí você começa a achar o culpado. Quem é o culpado? Não, o fulano foi o culpado. Não. Deixa eu te falar uma coisa. Como a gente leu, não tem a ver com o ciclano, com o fulano, com o Pedrinho, mas tem a ver com uma batalha espiritual que nós estamos travando. Romanos 7,18 fala, sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Né? Esse é o entendimento desse versículo. É uma guerra dentro de você. Carne aqui é realmente a sua humanidade. Sabe o que é? O trunfo do inimigo é realmente fazer você acreditar em uma mentira. Em uma mentira. E às vezes a gente acha que essa mentira é uma verdade. E a gente começa o quê? A empoderar. E tudo aquilo que você acredita, você empodera. Se você acreditar em qualquer coisa, você começa a empoderar. Outro campo de batalha, aonde ele vai, além do indivíduo, né, da nossa mente, de nós, são os relacionamentos. E é por isso que eu falei que destrói a igreja. Porque esses ataques acabam com relacionamentos. Cânticos, um livro poético, um livro onde fala a respeito de um noivo, de uma noiva, ele vai falar lá, Cânticos 2,15, apanhem para nós as raposas, as rapozinhas, e sublinha as rapozinhas na sua Bíblia, que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. E é por isso que achei muito eficaz, na verdade, se você veio aqui domingo, você declarou e você eliminou essas rapozinhas. As rapozinhas. Porque as rapozinhas é o que destroem as vinhas em relação às pessoas. Você está ali num relacionamento, você está ali com as pessoas, aí do nada, cara, vem uma raposinha ali, vem um pensamento, ou às vezes até mesmo alguém vacilou com você, e sem querer a pessoa lançou uma palavra ali que você não gostou. E aquilo não foi resolvido, e aquela raposinha entrou ali no seu coração. E aquilo começou a destruir a vinha, a destruir a árvore que você tem com essa pessoa, com esse relacionamento, com esse amigo. E cara, nós começamos a empoderar essas verdades.
e você achando que é verdade. Não, ele fez de verdade, e você começa a culpar o fulano, mas na verdade não é o fulano, mas sim as potestades, e sim o inimigo tentando acabar com toda uma comunhão, com um amor fraternal que você tem por aquela pessoa. E a gente está achando que é fulano. E Satanás fala assim: glória a mim. Glória a mim. E a gente vê muito isso na falta do perdão, na falta de perdoarmos, na falta de pensarmos, falar assim: não, cara, está tudo bem, de não guardar rancor, de não guardar amargura em relação àquela pessoa, porque aí começa a criar uma raiz dentro de você, e essa raiz ela cria tão profundo que cuidado, porque depois é muito difícil tirar. E aí, como eu falei, isso até mesmo acaba com igrejas. Igrejas se separam, e aí um pastor vai fundar outra igreja ali, outro pastor vai fundar outra igreja ali, e não era o propósito de Deus aceitável. E depois nós vamos prestar contas, né? Raposinha, vem uma raposinha de julgamento, vem uma raposinha de ofensa, vem uma raposinha aonde, cara, e a grande realidade é que o Satanás, ele é tão sagaz que ele vê que ele começa a te atacar no seu indivíduo, na sua cabeça, na sua mente, e você está ali andando pelo Espírito, forte, venci, em nome de Jesus, não, em nome de Jesus, não, e eu declaro, e aí ele fala assim, e ele vai atacar o fulano, porque o fulano não está tão assim em espírito, mas ele vai no fulano, e aí ele começa a maquinar, e aí acontece tudo aquilo que eu te falei, e às vezes, aí como eu falei, né, às vezes é o líder, às vezes é o liderado, e o irmão, a família, nós vemos muitos problemas nas famílias, e aí a gente começa a entender esse versículo de Provérbios 27, que fala que assim como o irmão afia um outro irmão, né? Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu irmão, o homem afirma o seu companheiro. Não existe, deixa eu te falar, não existe relacionamento sem fricção. Não tem como você se relacionar sem ter uma faísca saindo ali. Então, toda vez que você se relacionar, pode ter certeza, vai sair faísca. Mas será que essa faísca ela está servindo para te afiar? Ou será que essa faísca está saindo para pegar fogo no circo? Né? Então, você talvez não vai se dar bem com todos, isso é real, isso é verdade, mas não tem como a gente chegar na nossa melhor versão de pessoa sem sermos afiados como pessoas, amém? Então, e o último campo de batalha, para terminar, isso, preste atenção, porque isso aqui vai mudar a sua vida de oração para sempre, isso aqui mudou a minha vida e vai mudar com certeza a sua, que diz, cara, que existe, quem aqui já ouviu falar que existem 3 céus? Que existem realmente 3 céus, né? Então, olha só, em Gênesis 1, primeiro céu, disse também Deus, encham-se as águas e os seres vivos, e sobre a terra voem aves sob o firmamento do céu. Então, esse céu onde as aves estão voando, esse céu onde a gente está vendo, eles são os firmamentos do céu. Se é o firmamento do céu, existe um segundo céu. Abre sua Bíblia em Efésios 2. Efésios 2, versículo 2, fala: nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Aquele que ele está falando aqui das potestades, ele está falando aqui que lutam contra as suas orações ao chegarem no céu. Toda oração sua, ela tem um destino, e esse destino é o trono de Deus, é onde? No terceiro céu. Olha só, em Efésios 6, 12, também vai falar sobre o segundo céu, pois a nossa luta não é contra pessoas,
mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, aonde? Nas regiões celestiais, que é aonde é o segundo céu. É onde esses potestades, esses demônios, eles estão operando ali nesse segundo céu para fazer com que a sua oração não chegue no trono de Deus. E aí você vê lá no terceiro céu, Isaías 14, vai falar, Isaías 14, versículo 13 e 14, vai falar um pouco ali sobre a queda de Lúcifer. Você, está falando aqui Isaías, o profeta está falando sobre Lúcifer. Você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Isso realmente precisa revolucionar. Ou seja, quando você está orando, quando você está declarando verdades, quando você está declarando nos céus algo para Deus realmente ouvir e colher, existe uma opressão que quer fazer com que essa oração não chegue nos céus. Não chegue nos céus. Todos aqui talvez também conheçam, e é bem famoso, o livro de Daniel, no capítulo 10, sobre o jejum de Daniel. Amém? Então, o que ele está falando aqui, em Daniel, capítulo 10, versículo 12, fala um pouco sobre essa batalha. E essa batalha que ele estava travando, Daniel, ele estava opresso ali na Babilônia, né? E ele estava orando e jejuando pelo povo dele, para eles serem libertos do cativeiro. E aí ele está falando assim, sobre um romper, ele estava esperando um romper acontecer, até que aparece um anjo do céu. E ele prosseguiu, Daniel capítulo 10, versículo 12, falando, não tenha medo, Daniel, desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Ou seja, o que hoje está falando aqui, ele falou assim, Daniel, as suas palavras chegaram no céu. Não tenha medo. Desde o primeiro dia, Deus escutou a sua oração. E deixa eu te falar, Deus tem escutado a sua oração. Desde o primeiro dia que você decidiu se ajoelhar naquela cama, no umbral daquela cama, e colocar o seu rosto talvez no chão, Deus, ele escutou, desde o primeiro dia, a tua oração. Ele escuta a oração daqueles que se humilham e buscam de todo o coração o entendimento. Ou seja, o que o anjo está explicando depois, no versículo 13 e 15, é o que pode e talvez precisa revolucionar a nossa mente em questão de guerra, de batalha. Porque ele fala assim, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Ou seja, rapidão, o que o anjo está falando aqui, lá no céu, né, existia uma hierarquia dos arcanjos. Existia Miguel, anjo de guerra, existia o mensageiro. Toda mensagem que você vê na Bíblia, um anjo trazendo uma mensagem, está falando sobre Gabriel, mensagens importantes. E tem um outro anjo, um arcanjo, que é o Lúcifer, que não está mais lá, que era responsável pela adoração. E, cara, quando ele fala, resistiu 21 dias, parece que assim, poxa, Deus talvez perguntou assim, Gabriel, porque Gabriel era responsável pela mensagem. Nesse texto não é Gabriel que foi lá visitar Daniel, alguns dizem que é, mas olha só, imagina Deus olhando para Gabriel, o mensageiro, falando assim, cara, Daniel ainda está orando, o pedido ainda está chegando, cara, mas a gente já mandou a resposta. Gabriel, Miguel, anjo de guerra, vai lá ver o que está acontecendo na região lá celestial, porque eu já enviei a resposta, e esse pedido ainda está chegando. Então Miguel, um dos príncipes supremos,
veio em minha ajuda. Isso é o anjo mensageiro falando para Daniel. Veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia. Agora eu vim lhe explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Enquanto ele me dizia isto, prostrei o rosto em terra, sem conseguir falar, emudeci. Cara, existe uma potestade para cada região. Se você não reparou, ele falou o príncipe da Pérsia. Aqui nós estamos na Austrália, em Sydney, existe uma potestade que quer que a sua oração não chegue a Deus. Isso tem várias regiões, no mundo todo. Talvez, e demorou 21 dias, porque ele ficou jejuando, e ainda, olha só, a oração de quem jejua, de quem ainda se humilha, a tendência é ser mais forte. De quem se rasga, a tendência é chegar mais alto lá no céu. Existem respostas que já foram liberadas, mas não estão aqui. E sabe por quê? Porque não perseveramos, não cremos que a resposta vai chegar. E o anjo, ele está lá, batalhando lá no céu para te entregar essa resposta. E às vezes a oração precisa continuar a chegar lá, para que Deus, ele olhe, cara, envia mais anjo, mais força, cara. Não, gente, o anjo falou assim, cara, eu preciso de mais ajuda. E quando há muita oração, há muita perfuração, e o anjo, ele precisa rasgar o céu. Por isso que a gente fala assim, rasgue os céus. Rasgue o céu, Senhor, porque os anjos, eles estão vindo, subindo e descendo, colhendo as nossas lágrimas e colocando lá no céu para Deus, falando assim, Deus, olha lá, ele está se prostrando, Deus, olha aqui a oração, olha aqui a necessidade. Deus olha, fala assim, tá bom, envia a resposta para ele. E há uma guerra para essa resposta chegar, e nós precisamos continuar perseverando lá em cima. João 10:10. Por que precisamos guerrear? Está aqui um bom ponto para encerrar. Por que precisamos guerrear? Primeiro, é inevitável termos uma vida vitoriosa e em crescimento sem guerrear. Precisamos guerrear para termos uma vitória em plenitude e crescermos em Deus, e crescermos a cumprir o nosso chamado, em crescermos em discernimento, em crescermos em entendimento e sermos uma arma. Deus, ele deseja que nós possamos ser casca-grossas. Eu lembrei agora aqui, nem é todo mundo que pega 2 metros de onda. Talvez a gente foi no meu aniversário para uma viagem, o mar estava muito grande, 2 metros de onda, num lugar onde a gente nunca conhecia, e a gente tirou o Pompeu não estava acostumado. A gente falou assim, Pompeu, cara, agora você vai ser batalha, irmão, vai ter que remar, vai ter que perfurar as ondas gigantes à sua frente. E aí sim, talvez você vai chegar lá no seu propósito, que é o outside, e remar para tentar pegar uma onda. É guerra. Será que nós estamos realmente perfurando essas ondas gigantes que estão na nossa frente? Será que nós estamos, passando por debaixo, ou até mesmo, perfurando os céus com as nossas orações? E Deus falando assim, entrega mais. João 10:10, para encerrar, fala, o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida
e a tenham em plenitude, plenamente. Tudo o que você precisa, Deus vai prover. Mas lute pelo seu propósito ser cumprido aqui na terra. Lute, pois assim nós vamos experimentar uma vida plena em abundância, e não somente uma vida de vitimismo ou uma vida boring que a gente acha. Nós somos filhos do Deus vivo, nós somos filhos do Deus Altíssimo. Ele quer entregar tudo para você, mas Ele não vai te perder para nada. Ele não pode competir por qualquer outra coisa. Amém? Se coloque de pé, vamos orar. E eu acredito que há umas batalhas para nós continuarmos batalhando, e eu queria que você fechasse o olho agora, nesse momento, entrasse realmente em espírito de batalha. Eu sei que nós já passamos um pouquinho do tempo, mas começa a batalhar, talvez uma guerra agora que você precisa batalhar, talvez uma decisão que você precisa tomar.